Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais uma live com o tema Como Entender. Queria agradecer a todos vocês que têm nos assistido através das lives. Pedir que vocês compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas. E sempre pedindo aí, quiser enviar a sua mensagem, participar conosco, né? Junto conosco, né? E já deixando aqui o canal, né? A gente está aí com o canal no YouTube. Todos os conteúdos são lançados no canal assim que termina a live. O canal chama-se Compartilhando Conhecimento Bíblico. E você pode entrar também através da @Fortunato Goncalo Coelho 5281. 5281. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui hoje com o tema Onde Devo Adorar? E hoje, mais uma vez aqui, a presença do presbítero Jefferson, participando conosco. Obrigado, irmão. Uma boa noite, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. E hoje, nos dando a honra aqui, obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Posso chamar de pastor, evangelista Edmilson. Uma boa noite, obrigado, paz do Senhor. Irmãos da paz do Senhor Jesus, para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Para nós alegramos juntos e também falamos um pouco da palavra de Deus, né? Isso é importante. Eu já agradeço pelo convite a irmão Fortunato, pela presença do irmão Jefferson também aqui. E estamos aqui, irmão, para aprender uns com os outros a respeito da palavra de Deus. Obrigado. Amém. Vou estar lendo aqui os 3 versículos que dá como tema, texto base desse título, né? Que se encontra lá em João 4. Eu vou estar lendo do 21 ao 23, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. E desses 3 versículos, a gente tirou este tema, que chama-se Onde Devo Adorar. E aí nós vamos discorrer. Lógico que tem muitos irmãos, né, o evangelista Edmilson, que nos assiste, que talvez não tem nem não entende bem do tema, né? Até pessoas que estão dentro das igrejas, muitas vezes, elas não se aprofundam nisso. O que é adorar? O que é uma adoração, né? Como que nós podemos aqui definir como adoração, assim, para nós iniciarmos essa live? Para que nós possamos entender o que é a definição de adoração, você ter ali em sua mente, em seu pensamento, algo que você possa estar adorando. Até mesmo por isso que a palavra de Deus já nos recomenda que nós possamos adorar só ao Senhor Jesus. Para que não venha estar entrando em, vamos dizer assim, em adoração a outros deuses e a algo que não é apropriado para ser adorado. Então, a definição de adoração é adorar ao Senhor Jesus, ao único Deus fiel e verdadeiro. Eu posso definir como isso. Amém. Irmão Jefferson. Amém. O Senhor, ele não divide a adoração dele com nada, porque ele sabe que somos totalmente dependentes dele. Quando a gente foca em outro alvo, vem a destruição das nossas vidas, né? Então, assim, o ser humano tem que estar focado em Cristo, focado somente em adoração a Ele, levar a vida em sentido em Jesus, somente em Cristo, e a adoração não é exclusiva a Ele. Amém? Amém. Eu até rabisquei aqui uma frase que fala assim: adoração é a resposta do homem
ao valor incomparável de Deus. Então, é o que os irmãos falaram, né? Somente a Ele prestar a adoração. Em Romanos 12:1 fala, adorar é entregar, é o que significa esse versículo lá, Romanos 12:1. Adorar é entregar tudo o que somos para Deus, o corpo, a alma e o espírito. Então, Ele é digno, né, da nossa adoração, né? E eu, enquanto eu preparava isso aqui, eu fiquei me lembrando daquela atitude de Eliseu, né? Quando Elias chega para ele, né, para fazer o chamado para ele, e ele ali abandona ali os seus instrumentos de trabalho, né, ao ponto dele queimar, né, queimar os arados, né, e fazer ali como se fosse ali um banquete, né, com os bois ali. Então, me lembrava também daquela passagem que está em 2 Samuel, onde Davi ali fala para uns dos seus soldados ali, que ele estava com vontade de beber água da cisterna de Belém, né? E os adversários deles estavam ali situados mesmo em Belém, em Jerusalém ali, né? Então aqueles soldados ali, eles saem sem Davi saber, passa pelo campo inimigo e vai lá buscar água para Davi. Aí eles chegam com aquela garrafa de água e dá a Davi. E ali Davi não bebe daquela água, porque ele fala assim, pela coragem que eles tiveram, né? Que eles poderiam ter morrido no meio do caminho. Aí ele pega aquela água e ele ali adora ao Senhor com aquela água, né? Então, é um tema bem forte, mas que abrange, né, muitas coisas. Mas vamos ficar aqui presos nesse assunto de João 4, né? E aí, o fato de nós estarmos seguindo a uma ordem pode afetar a minha adoração a Deus, evangelista Edmilson? O fato de nós estar seguindo alguma ordem, eu vejo que vai depender de qual que é a ordem e de quem está vindo a ordem. Verdade, né? Verdade, porque a gente tem que analisar de onde está vindo a ordem e de quem está vindo a ordem. Porque nós vamos ver que quando nós somos no Evangelho, perante a Bíblia, nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade por livre e espontânea vontade. Que uma das coisas que nós temos que entender que a forma de nós adorar a Deus é uma forma de agradecimento, gratidão a Deus, e nós devemos nos adorar a Ele por algo que Ele já fez por nós, por algo que Ele ainda vai fazer. Então nós, como uma forma de gratidão a Deus, é que nós o adoramos a Ele. Então uma das coisas que é ordem quando vem de Jesus, é quando Ele dá ordem para que é uma ordem que é para todos nós, eu ir entregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. Verdade. Né? Mas a adorar a Deus é uma livre e espontânea vontade. Porque Ele diz assim, ó, eu estou procurando. Então, quando está procurando, não quer dizer que é uma ordem. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os tais que adoram em espírito e em verdade. Então, nós temos que de Jesus vir a ordem. Então, nós temos que entender de quem está vindo a ordem para que não possa atrapalhar a nossa adoração. Verdade. Bem pensado. Porque ali no verso 20, ela fica em dúvida, né? A gente vai ver que ela fica em dúvida, né? Porque ela não conhecia Jesus, né? Ela não conhecia Jesus. E é lá no meio da conversa que ela vai perceber, né, quem que está falando com ela, né? E ali ela fica meio dividida, né? Porque no verso 20 fala, olha o que ela diz lá olha o que diz a palavra no verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E foi o que o irmão falou, se parte de Jesus, e aí eu fico imaginando, o evangelista Edmilson e o presbítero Jefferson, que muitas vezes nós estamos dentro de um determinado lugar, onde tem muitas pessoas que elas estão ali prestando aquela adoração, mas porém é uma adoração onde ela está sendo forçada
a adorar, né? Que nem você falou, partiu de Jesus, será que veio de Jesus? É a vontade daquela pessoa adorar, né? E muitas vezes a gente está adorando o que nem sabemos o que é, né? Pode ir, irmão, quiser acrescentar. Essa palavra, ela fala comigo de uma forma assim, a igreja hoje ela se divide em vários pensamentos conforme o homem pensa, né? Ela vai se dividindo, o homem ele interpreta a Bíblia de uma tal forma, ele vai e tem a dominação dele lá. E assim, muitos, eles veem e acham que Deus, ele só recebe a adoração ali naquele templo onde aquele povo está, aquela dominação. E assim, o Senhor ele não se divide, né? A gente pode adorar o Senhor em qualquer lugar, mas desde que adoramos Ele em verdade, que estamos ali adorando o Senhor, não adorando um templo, porque muitos irmãos, eles vão numa casa de oração em busca de outras coisas, né? E não no verdadeiro sentido que é o lugar onde que a gente vai para adorar a Deus. Assim, não só lá que o Senhor é adorado, mas é onde que estamos em irmãos reunidos, o povo de Deus adorando ali. A gente tem que adorar em qualquer lugar. Aqui mesmo a gente pode estar adorando a Deus. Com certeza. Mas assim, se falando do povo, o povo assim, muitos hoje têm a mente fechada, acham que só em determinados lugares pode adorar a Deus. E não, Deus ele recebe adoração em cada lugar. E complementando a pergunta que o irmão tinha citado, conforme você tem que ver o lugar onde você está indo adorar, se é a Deus mesmo que você está adorando, né? Porque tem lugares que não é feito tipo uma fantasia na cabeça do ser humano e o ser humano vai adorar outras coisas e acha que está adorando a Deus, mas não está. A verdadeira adoração é só Ele mesmo. Só a Ele que devemos adorar, não outras coisas. E o Senhor ele não se divide a sua glória com ninguém, com nada e com ninguém. Verdade. Amém? Se quiser complementar mais aí, pode falar. Fica à vontade. Não, que a gente se liga, né? Quando fala um assunto sobre esse, né? A gente vemos que às vezes, por pessoas, às vezes tá ali na sua mentalidade, que o Jefferson falou um pouco aí, acha que só esse local que é o local de adoração. Nós vimos que essa passagem aqui onde Jesus está falando com essa mulher samaritana, questiona a respeito do local que deve adorar. Então nós vemos que ele vai dizer que para a mulher que nem aqui nesse monte e nem em Jerusalém. Por que Jesus fala isso para essa mulher? Por causa que essa mulher ficou confusa neste momento a respeito desse local de adoração. Por causa que foi algo que ela aprendeu, que o local de adoração seria no monte. Né? Para os samaritanos, o local de adoração seria no monte. Porém, para os judeus, o local de adoração seria Jerusalém. Então nós vemos que estava dividido a respeito do local de adoração. Porém, o Deus era um só. Tanto os samaritanos como os judeus, eles adoravam a Deus. Porém, de forma diferente. Né? Cada qual naquilo que aprendeu. Tanto que começou o conflito entre... aumentou ainda mais entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eles copiaram a cópia do templo de Salomão e fizeram no monte para adorar lá. Aí era onde eles achavam que ali era só naquele local que poderia adorar a Deus. Mas aí é onde Jesus vem, né? Tem essa conversa com essa mulher. A mulher que era acostumada a adorar a Deus só no monte, a partir do momento que ela tem essa conversa com Jesus, as coisas começam a mudar. Né? Porque Jesus já disse, olha, nem aqui no monte e nem em Jerusalém. Glória a Deus. É o lugar para estar adorando. Mas aí, quando ele fala isso, ele não fala daqui por diante, porque as coisas iriam mudar. Porque até aquele momento, eles estavam adorando, porque o povo
subia todo ano para o templo para adorar a Deus. Então o samaritano também fazia isso também, na sua forma de adorar a Deus, no seu conhecimento, naquilo que ele aprendeu. Então muitas vezes pessoas adoram a Deus de uma forma errada porque só a forma que ele aprendeu a adorar. A forma que ele aprendeu a adorar, ele acha que é a maneira certa. Porque ele aprendeu assim. Só que a partir do momento em que Jesus vem, que quebra esse paradigma, então as coisas mudam. Aí agora é que Jesus vai entrar e vai se colocar na presença e vai dizer, olha, agora vocês têm outra forma de adorar a Deus. Glória a Deus. Jesus apresenta para aquela mulher a forma de adorar a Deus. Tanto que quando a mulher sai da presença de Jesus, ela já está transformada. Verdade. Ela já está transformada, porque ela já se sentiu já uma pessoa diferente. Né? Saiu glorificando a Deus e levando a palavra de Deus para as pessoas. Ela saiu diferente já. A mulher teve um encontro com Jesus. Então, a partir do momento que nós temos o encontro com Jesus e aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, a nossa forma de adorar muda. Aleluia, glória a Deus. Aí muda a nossa forma de adorar. Porque nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, então não adoramos a Deus mais como era antes, com aquilo que nós aprendemos. Então vamos adorar agora a Deus agora da forma que Jesus procura que os verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. Pode, se quiser, acrescentar. É muito forte, porque, e aí enquanto o evangelista Edmilson falava, eu ficava imaginando, né? E aí muitas vezes acontece isso mesmo, né? A gente nasce, cresce, e somos instruídos, né, a fazer de uma forma, né? E muitas vezes para quebrar, e aí enquanto o irmão falava, eu imaginava, e aí quando entra, conhecereis a verdade, né? E ela nos libertará, né? Então, nos liberta de uma forma como nós fomos criados, ensinados, e a partir de agora, que nem ele falou, uma transformação do nada, assim, uma transformação que ela já saiu dali outra mulher, não era a mesma mulher que chegou, ela já saiu outra já. Glória a Deus por essa palavra, olha, forte. E aí eu até tinha grifado aqui algumas coisas mais, só deixar aqui só de aquela situação lá que Moisés vai para o monte e ali Arão fica cuidando daquele povo, né? E o fato de Moisés demorar, Arão é incentivado a fazer aquele bezerro, né? E o próprio Arão fala assim, não, adora que esse é o Deus de Israel. Então assim, ele estava forçando aquelas pessoas a adorar, né? Uma coisa que era errada do que Deus queria, né? Mas é muito forte. Glória a Deus. E aí, a próxima pergunta aqui para nós darmos continuidade, para que o Senhor possa continuar falando, né? Como já tem falado aqui. Como fazer com que o local e nem as situações venham atrapalhar as nossas adorações? Ali naquele momento que Jesus se encontra com ela, meus irmãos, ele acaba apontando um erro dela, uma situação difícil que ela estava vivendo. Como é que tá o sistema na sua casa? Quem começa Então, Jesus acaba apontando aquela situação difícil dela, que poderia ali ser um motivo para ela não, para ser de impedimento para ela não adorar, né? E quantas vezes, né? E quantas pessoas não estão colocando esses motivos, né? À frente da adoração, né? À frente de Jesus, né? Eu deixei aqui grifado aqui até a situação de Daniel ali na Babilônia, né? Ele poderia se render ali às leis, às normas daquele tempo, né? E com medo, talvez, de sofrer ali não adorar, mas ele preferiu adorar, né? Como fazer com que o local e nem as situações venham atrapalhar as nossas adorações? Para essa pergunta, eu citaria Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos 16, 25, vai nos contar que Paulo e Silas estavam na prisão. Diz que ali, olha o momento e o local em que ele estava.
nem era momento para eles adorar e nem um local para eles adorar. Se nós fosse olhar pela realidade em que eles estavam vivendo ali. Verdade. Ele diz que Paulo de Silas estava aprisionado, as pés e as mãos acorrentados, e além de ter sido chicoteado ainda, então lançado no fundo de um calabouço. Então, se nós formos olhar para a situação, nem o local e nem o momento era para Paulo de Silas estar orando. Talvez era um momento para Paulo de Silas estar questionando a Deus. Senhor, nós falamos só a tua verdade, estamos falando a tua palavra, e por que nós estamos nessa situação aqui? Mas não diz que o contrário disso. Não foi o local e não foi a situação que impediu ele de adorar a Deus. Aleluia, mais forte. Não diz que eles ali olhou um para o outro e disse, olha, meus pés estão acorrentados, as minhas mãos estão acorrentadas, mas a minha boca, nossos lábios não estão fechados. Vamos adorar a Deus. Aleluia. E começaram a adorar a Deus e irmãos todos conhecem a história. Deles ali adorar a Deus, o que aconteceu? As portas começaram a se abrir, os cadeados começaram a quebrar e Deus começou a fazer milagre. Então nós vemos que um grande exemplo aqui é o de Paulo ali Silas na prisão. Nós temos outro exemplo, um exemplo também maravilhoso também, no Evangelho de João, capítulo 12. Maria ungiu os pés de Jesus. O local não era para Maria estar ali. É verdade mesmo. Não diz que a mulher não poderia estar em um local ali, mas diz que Maria ali, para ela adorar Jesus, quantas barreiras Maria não rompeu ali? Verdade. Maria teve que romper muitas barreiras. Então, o local em que Maria estava e a situação não era para ela ter feito aquele ato de adoração a Deus. Mas nada impediu ela de fazer o ato de adoração a Deus. Porque ela estava disposta a adorar a Deus, a mostrar a sua adoração a Deus. Então, não era o local e nem o momento que impediu ela de fazer isso. Então, é algo que nós possamos aprender com isso, entendeu? Talvez não é o local, não é o momento que vai impedir de você adorar a Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. E o que nós temos que aprender, irmão, é que nós não possamos perder a oportunidade. Porque talvez a oportunidade de Deus nos dá é aquele momento. E nós ir lá e mostrar a nossa adoração. E às vezes nós ficamos olhando para o local e para a situação e não adoramos. Então temos que nos dispor disso e adorar independente do local e da situação. Ela foi lá ungir os pés de Jesus, aquele vaso de alabarte, limpou os seus pés ali de Jesus com os seus cabelos e adorou o Senhor. Na verdade, então, o local e o momento não nos impede de adorar a Deus. Mesmo ali, como o senhor falou, ela nem entrar naquela casa ela poderia, se Não era para ter lá. não era para estar lá. Bem forte aí, os dois exemplos bem fortes mesmo, encaixando aí na pergunta. Vamos repetir aqui o tema para aqueles que estão entrando agora na live. Nós estamos falando, baseado aqui em João 4, sobre a passagem que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. E o tema é: onde devo adorar? O tema é esse que a gente está tratando hoje. Presbítero Jefferson. Amém. Nós vemos também na palavra do Senhor, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficam de frente com Nabucodonosor para adorar a estátua, né? E eles não corrompem a sua adoração, e eles não aceitam adorar a imagem. E aquilo ali estava valendo a vida deles, né? E eles, eu não vou não. E quantos que estavam ali e se renderam à adoração daquela imagem ali? Quantos judeus que estavam ali e eles não renderam a sua adoração? E eles foram jogados no fogo, mas o Senhor livrou eles. Então assim, quando você não corrompe a sua adoração, que a sua adoração é somente ao Senhor, em qualquer momento o Senhor vai te livrar de qualquer circunstância. Assim como livrou Paulo e Silas também da prisão naquele dia, naquela passagem, né? Amém? Amém. E aí a gente vê que isso, e é de nós seres humanos, né? As nossas dificuldades, elas tendem a fazer com que nós fraquejamos às vezes, né? Nesse ponto, né? E aqui é um exemplo hoje de nós, o Espírito Santo está falando aqui hoje, que dependendo de como nós estamos, né? Se nós temos a certeza que Jesus ele vai trazer o refrigério. Talvez ali Paulo e Silas, eles não pensavam
talvez nem que seria solto, talvez, né? Mas eles tiveram essa atitude de adorar a Deus, né? E muitas vezes na dificuldade, a gente vê muitos pregadores falando isso, né? Que na bonança é bom, a gente adora, a gente pula, né? Salta. Mas quando vem a dificuldade, eu até estava me lembrando aqui de Jó, né? Não tem. Como que, passando por tudo que ele estava ali passando, né? E a gente vê ele tendo aquela atitude com a mulher, né? A mulher falando para ele, né? E quando ela chegou, ela falou, é como se ela estivesse falando assim, desiste, né? Não, olha o que você já passou até agora, né? Então, nessas horas se torna difícil a gente adorar. Mas é que nem já foi falado aqui, que nós venhamos adorar Ele nos momentos bons, nos momentos difíceis, nas tempestades, né? Porque mesmo que ele esteja ali dormindo no barco ali, ele vai acalmar, né? Vai chegar um momento em que a tempestade vai acalmar, né? Lá em 1 Tessalonicenses fala que em tudo nós devemos dar graça. Devemos adorar, devemos apresentar Ele, né? E aqui, na quarta pergunta, está aqui escrito: podemos afirmar que estamos vivendo esta verdadeira adoração que Jesus ali falou? Jesus olha para ela e fala assim, vai chegar a hora, né? Os irmãos entendem que essa hora já chegou, os irmãos entendem que hoje, no momento em que nós estamos vivendo, nós podemos imaginar que estamos vivendo essa verdadeira adoração, onde nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. E aqui, irmão, a gente pode aglobar aqui sobre tudo, né? A gente está vivendo num tempo difícil, até de congregacional, que a gente vai falar isso, né? Eu sei que aqui a primeira responsabilidade da adoração é individual, né? Individualmente, né? Mas nós não podemos deixar de lado que o conjunto, às vezes, ela acaba interferindo também, né, na nossa adoração. Mas como que o irmão enxerga essa adoração hoje? Além disso, quantos anos o irmão já tem de caminhada com Cristo? Olha, já para 27 anos já, 27 anos. a Deus. Então já tem uma caminhada aí onde o irmão pode dar uma analisada de como que era lá, assim, no começo da sua conversão, e o que chegou até aqui. Já tem como o irmão dar uma analisada, né? Eu acho que eu e o Jefferson somos mais novos na caminhada, né? Tem. Irmão, eu acho que o independente do tempo não vai definir o seu ato de adoração. Não é o tempo que vai definir o ato de adoração. Porque tanto é adoração, tanto ela é verdadeira para aqueles que têm um bom tempo, já servindo a Deus, como para aqueles que estão iniciando agora. O que vai nos definir o nosso ato de adoração é o nosso compromisso com Deus e estar com o coração aberto. Esse vai definir. Porque às vezes, muitas pessoas às vezes que estão já há 20 anos na igreja, há 10 anos na igreja, mas você vai conversar com ele não te traz palavras que vai te agregar em cima daquilo que você está necessitando ou em cima daquilo que você espera que a pessoa te responda, que a pessoa te sirva. Então não é o tempo que vai nos agregar a respeito dessa adoração. E você conversa com pessoas que estão na fé ainda, caminhando na fé, dando os seus passos, mas quando você vai conversar com ele, você sente que verdadeiramente é um adorador de verdade, que o Espírito de Deus está ali habitando naquela pessoa, até mesmo por causa que o Espírito de Deus, irmãos, ele já é bem claro já em dizer, né, que ele habita, né, ele não é invasor de corações, ele não é invasor, ele chega ali com a educação ali, aí se ele achar um coração aberto, que está adorando a ele chega ali e habita. E às vezes você pode estar com muito tempo no serviço a Deus, mas às vezes até um momento o seu coração ele não foi aberto ainda para esse Espírito entrar e você se tornar um verdadeiro adorador. Então,
É tanto que o versículo que está dizendo, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, essa palavra, irmão, adorar a Deus em espírito e em verdade, ela tem um peso significante para o servo de Deus. Para o servo de Deus. Porque existem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas está adorando a Deus em espírito e em verdade? Está servindo a Deus em espírito e em verdade? Ou é aquele que serve a Deus na igreja e lá fora não serve? Ou é aquele que na igreja o espírito está sobre ele, mas fora da igreja não está? Então tem esse peso aí que a gente pode nos colocar para nós entendermos a respeito de quem deve adorar a Deus, quem está adorando a Deus, a forma de adorar a Deus, na verdade, para poder entender o peso dessa adoração. Então eu posso definir que não é o tempo que vai nos tornar mais adorador ou menos adorador. É o seu compromisso com Deus, a sua comunhão com Deus, é você se derramar nos pés do Senhor Jesus, entendeu? Até mesmo porque a adoração a Deus, como eu falei no começo, ela inicia a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Aí se inicia a sua adoração verdadeira ao Senhor Jesus. A adoração verdadeira começa ali. Então, a partir do momento que você vai se aproximando de Deus e do Espírito Santo, quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, você se torna um verdadeiro adorador. Você vai tendo mais a comunhão com Ele. Você vai tendo mais afinidade com Ele. Tanto o Espírito Santo vai te entender mais, como você vai entender o Espírito Santo. Porque é a sua aproximação com Ele, a sua comunhão com Ele, que vai te definir a respeito da sua adoração. Quando Jesus ele fala, chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Naquele tempo, os samaritanos eles adoravam no Monte Gerizim, subia até o Monte Gerizim para adorar o Senhor. E os judeus saíam e iam até Jerusalém para adorar o Senhor. E aí, determinado tempo, Jesus chegou, e quando ele fala que chegaria o tempo, ele veio e ele morreu e ressuscitou e enviou o teu Espírito para nós. E assim, o ser humano ele é totalmente dependente do Senhor. Até para adorar a Deus dependemos do Espírito Santo. Para orar dependemos do Espírito Santo. Para vivermos totalmente, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Igual o irmão falou, a partir do momento que você aceita a Jesus, o Espírito habita em você, ele começa a te transformar, te fazer um homem novo, te fazer uma mulher nova, e você se torna um verdadeiro adorador. Quando você se deixa ser moldado, né? É uma conjunção. A palavra, o Espírito Santo vai te moldando até... Amém? Amém. E como foi falado, né? O evangelista Edmilson deixou bem claro aqui. Quando é uma conversão verdadeira, há essa transformação. Né? E se teve essa transformação, vai ver ali os frutos e vai ver no decorrer que é o que ele falou desde o início. Né? Aquela mulher saiu ali daquele poço totalmente mudada. Ela estava presa a um julgamento, quem sabe, de sua vida passada, mas a partir daquele momento ali, ela vai, e Jesus até ali tem aquela conversa com os discípulos, porque os discípulos estão preocupados em arrumar, quem sabe, arroz e feijão para Jesus, né? Eles vão até a cidade ali para procurar comida, né? E quando eles voltam com aquela sacola, Jesus olha para eles e fala, eu não preciso desse alimento aí, eu quero me alimentar de outra coisa, né? E era justamente do que aquela mulher, a transformação daquela mulher, né? A forma como ela aceitou, né? E adorou a Deus e foi lá já foi evangelizar, e agora ela já volta já com almas para Jesus, né? E infelizmente, né, a gente vê isso, essa dificuldade das vezes as pessoas já entender de cara ali logo, e às vezes passa esse tempo que não falou. As pessoas, ela vai com o tempo, vai decorrer com o tempo, que vai ali aprimorando e buscando, e o Espírito Santo vai abrindo ali os olhos e ele vai entendendo, né, do que é adoração. E a gente vê muitas pessoas hoje, né, Edmilson, que às vezes você pergunta o que é uma adoração, eles citam como se fosse um louvor. Então assim, eles estão presos a algo que eles entendem que simplesmente adorar a Deus é um louvor.
um louvor é algo, né, que faz parte ali da adoração, né? Nós possamos ter um exemplo bem baixo aqui, bem claro, do discípulo. Os discípulos, ele caminhou todo o ministério de Jesus, andou com Jesus, ouviu todos os ensinamentos de Jesus, porém só foi adorar em espírito e verdade a partir de Atos Apóstolos, da descida do Pentecostes. Foi aí que eles começaram a adorar de verdade, porque até esse momento aí, o discípulo, você vê que ele estava lá Pedro, João, Tiago, todos servindo a Deus lá, ouvindo a palavra de Jesus. Você vê Pedro direto com Jesus lá, mas só porque o camarada disse que é filho de Jesus, Pedro foi espada, cortou ele do camarada já, entendeu? Verdade. E estava ali com Jesus o tempo todo. Só que a partir quando eles ficam de Jesus, ó, eu vou voltar para o Pai, você fica em Jerusalém, tem que dar do poder, em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, e a descida do Pentecostes, a partir daquele momento, até a mensagem de Pedro mudou, né? Você vê que Pedro, na primeira pregação dele, quase 3.000 almas. Verdade. O Espírito Santo de Deus, a mensagem de Pedro já foi diferente. Entendeu? E além da mensagem de Pedro, até o crescimento da igreja foi diferente já, né? A partir daquele momento. Porque foi até antes, eles não tinham estava servindo a Deus, estava conhecendo a Jesus, andando com Jesus, caminhando com Jesus. Mas não sabia o que era uma adoração verdadeira. Ele não sabia o que era adorar o Pai em espírito e verdade. A partir de Atos dos Apóstolos, que eles foram entender o que é adorar o Pai em espírito e verdade. A chegar ao ponto de quando Pedro foi crucificado, ele diz, olha, eu quero que você me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não quero ser crucificado igual foi Jesus. E isso é adoração. Entendeu? A adoração de Deus, reconhecer. Conhecimento era Jesus. Bem forte, né? O meu irmão falou praticamente tudo, né? Mas quando vemos o Antigo Testamento, eles prestavam culto a Deus, holocausto a Deus. Hoje nós não precisamos disso, né? Só basta você se render ao Senhor Jesus, aceitar Ele como único, suficiente Salvador, o Espírito começa a habitar em você e você entregar a sua vida completamente ao Senhor. Não desviar o caminho. Às vezes a gente quer buscar felicidade, buscar algum refrigério em outros lugares, mas não tem outro lugar, não dá para viver sem Jesus. Assim, somos dele, tudo é para ele, o foco é Jesus. A gente temos que viver em sentido dele. A nossa família tem que ser a base, a estrutura da nossa família tem que ser firmada em Cristo, tudo tem que ser Cristo. Isso é uma adoração, isso é ver para Jesus, não só ali dentro do templo. Antes de eu me converter, o Senhor ele sempre colocou muitas pessoas na minha vida para mostrar como eles viviam, como eles tinham paz. E o Senhor ele colocou pessoas para trabalhar comigo ali, que eu me achegava a essas pessoas, que tinha aquele brilho do Espírito Santo, que tinha aquela paz, que eram pessoas tementes ao Senhor, que eram verdadeiros adoradores, que assim, se você via eles não sabiam pregar, mas quando você chegava perto daquelas pessoas, era incrível, cara, incrível mesmo, sabe? Eu gostava de ficar perto deles, trabalhando ali só perto deles, e chegava só perto deles, mesmo não sendo crente, entendeu? Então assim, o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente, ele carrega o Espírito Santo, carrega o brilho do Espírito Santo, e a gente temos que ser que nem um imã. Onde a gente chega, a gente tem que fazer a diferença. Temos que ser a diferença no local, no trabalho, no mercado, onde a gente estiver, dentro da nossa casa, para os nossos vizinhos. Temos que ter um brilho diferente. Temos que ser obedientes, caminhar na presença do Senhor ali corretamente, para que as pessoas se acheguem a Jesus através da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, agora acho que já estamos aí bom tempo, né? 15 minutos. Eu vou deixar esses minutos aqui. Eu vou dar para o evangelista Edmilson fazer aí umas considerações final. Se não quiser usar esse tempinho aí para fazer aí uma breve meditação, pode ficar à vontade, tá bom? Mas
fazer um resumão de tudo isso aí e daquilo que o Espírito Santo possa nos falar, até para trazer uma ajuda de tudo que a gente já ouviu aqui hoje, né? Tenho certeza que já foi bem edificante, né? Do que a gente pode falar sobre adoração. Amém? Maravilha, né, irmãos? Temos aqui uma palavra maravilhosa, né, com os irmãos aqui. E eu sou grato a Deus por isso, né? Quero deixar aqui as minhas considerações, irmãos, aqui, por terem me convidado, né? Por estar desfrutando dessa palavra tão maravilhosa, né? E falamos hoje aqui para você que vai nos ouvir, né? A respeito da adoração, onde devemos nos adorar, como devemos adorar, né? A respeito de adoração ao Senhor Jesus. Essa passagem aqui dessa mulher samaritana, onde teve esse encontro com Jesus, ali é onde Jesus se colocou, né, à beira daquele poço para ter esse encontro com essa mulher, né? E eu quero dizer para você que vai ouvir, quem sabe você ainda não teve esse encontro com Jesus, né, para ter essa alegria do Espírito Santo. Nesta noite, Jesus usou aqui o servo de Deus, aqui, Monato, para poder estar fazendo essa live. E essa live ela pode ir de encontro a você, que precisa, sente necessidade, tem sede da palavra de Deus, porque essa mulher ela foi àquele poço tirar água para saciar a sua sede. E teve esse encontro com Jesus, e Jesus falou para ela que a água que ela ia tirar, ela ia voltar a ter sede de novo. Porém, a água que ele tinha para dar para ela, nunca mais ela ia ter sede. Então, você que vai estar assistindo, ouvindo depois dessa live, eu sinto essa palavra para você, que o Senhor possa estar, esse Espírito Santo, a qual nós estamos falando aqui hoje, ele possa estar fazendo com que esta palavra sirva de água para saciar a sua sede. O Espírito Santo de Deus, ele vem estar, ao você ouvir, entrando no seu coração, entrando na sua mente, transformando a sua vida. E que você venha se tornar um verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz aqui que Jesus está procurando os tais, aquele que adora em espírito e em verdade. Você pode ser um desses tais que Jesus está procurando. Então não perca oportunidade, não perca tempo. Não importa o local onde você está, a situação que você está, Jesus está procurando por você. Quero agradecer aos irmãos, agradecer a Deus e que o Senhor Jesus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Queria já agradecer ao evangelista Edmilson. Acho que pode falar aqui, né? O evangelista Edmilson, ele serve ao Senhor ali na Igreja Assembleia de Deus, Aliança de Paz, né? Está ali auxiliando o pastor Aparecido. Então, tem sido bênção de Deus ali naquele lugar. Muito obrigado, irmão. Agradeço muito pela sua contribuição. Bom, agradecer ao presbítero Jefferson, que sempre está aqui nos dando esse apoio, essa força. Agradecer a você que tem assistido essa live. Compartilhe esse conteúdo e estamos encerrando essa live de hoje e convidando vocês sempre na segunda-feira, Conversa Santa. Queria até pedir desculpa aí por não ter feito na segunda passada, pois houve uns imprevistos. Mas todas as segundas-feiras, Conversa Santa, e nas quartas-feiras, esse Como Entender, onde a gente traz aqui um pouco da Palavra de Deus. Seria aí uma pequena escola bíblica no meio da semana, né, Deus? E um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, a gente tem procurado compartilhar. Lembrando para vocês se inscreverem no canal, compartilhando o conhecimento bíblico, ou pelo @Fortunato Goncalo Coelho 5281. Amém? Então, compartilha aí também através do Facebook. Então, vamos estar aqui encerrando essa live. Pedir aqui que o presbítero Jefferson esteja fazendo uma oração,
que o Senhor Jesus possa alcançar você e ter trazido aqui algo diferente nesta noite. Se você, às vezes você está prestando ao Senhor uma adoração, talvez porque alguém está te incentivando, está te forçando. Na verdade, Jesus está esperando esta adoração verdadeira. E esta adoração é da forma como eles falaram. É adorar lá no trabalho, é adorar adorar com a boca, adorar com os pés, adorar com as mãos, né? Eu acho que dá para resumir desta forma, né? Que aonde, em tudo que a gente colocar a nossa vida, ela esteja para adorar a Jesus. E tudo que a gente for fazer, ela tem que trazer, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma forma de adorar e não permitir, irmãos, se porventura você está em um ambiente onde isso está te tirando o seu relacionamento com Jesus, é momento de você analisar, porque nada, nem situações, nem lugares e nem pessoas podem afetar o teu relacionamento com Deus. Então, se você está distante, quem sabe você esteja até afastado dos caminhos do Senhor. Jesus, ele está esperando você para ter novamente aquele encontro, para novamente andar lado a lado contigo e sentindo a sua adoração, vendo você novamente fazer tudo para a glória e para a honra dele. Presbítero Jefferson orando para encerrar, em nome de Jesus. Amém. Grande soberano Deus, nós agradecemos, Sim, Jesus, Senhor, obrigado. por esse momento, Senhor, na tua presença, Pai. Tudo, Oh, Senhor, Deus eterno. que foi falado aqui, Somos Senhor, que gratos, venha gerar Senhor, por fruto, ti, Senhor. Senhor. Venha alcançar, Senhor, a cada Abençoa, coração, Senhor, aqueles que estão nossas vidas, aflitos, abençoa, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. O abençoa a Senhor família conhece todas deles, as coisas, Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Abençoa cada dia mais, Pai, essa casa, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Abençoa, Em nome do nosso essa Senhor casa, Jesus Senhor, esse Cristo, Pai. projeto, Usando, Senhor. Senhor, cada dia mais, Aqueles Pai. que estão Toda nos pedra de assistindo, tropeço, Pai. Senhor Todo Jesus, impedimento, abençoa, Senhor. traga Que venha paz, cair por terra, saúde, Pai. Pai. Do Teu nome é poder, Pai. Confiamos em Ti. Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, Pai. Tu és Transforma, santo e não há outro vida, como a Senhor, Ti, assim Pai. como o Senhor fez Somos com esta mulher, totalmente dependentes de Ti, Deus da minha vida. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado Meu mais Deus. uma vez. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando sua família, seu ministério. Presbítero Jefferson, Amém. vamos encerrar. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Como entender? Obrigado a todos. Amém. Amém.